Privilégio fitness, você sabe o que é? Já ouviu falar? Tem noção do que é esse termo? Bom, tenho ouvido muito esse termo ultimamente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, bastante gente comentando sobre o privilégio fitness. Mas o que é o privilégio fitness, né? Eu queria trazer hoje um vídeo aqui especificamente que viralizou recentemente de uma moça aqui, a Letícia, que falou um pouco sobre isso aqui e como foi realmente que ela entendeu aqui que ela estava se comparando demais com as outras pessoas, com os influenciadores fitness, e como a gente acaba se comparando também, isso influencia demais a nossa percepção de esforço. A gente acaba às vezes achando que está fazendo pouco, que a gente mesmo é preguiçoso, só que na verdade você só tem uma vida muito mais difícil por não ter uma cozinheira, por não ter um personal trainer, por não ter acesso aos melhores suplementos, os melhores manipulados, os melhores ergogênicos ou até mesmo as cirurgias plásticas, né? Você pode malhar uma vida inteira e talvez você nunca tenha o abdômen da Virgínia, por exemplo, né? E muitas vezes essas pessoas deixam ali entender no conteúdo que elas passam e nas fotos, nos vídeos que elas fazem, fica parecendo que às vezes você pode conseguir ter um resultado parecido ou igual a ela só fazendo a sua dieta, só acordando um pouco mais cedo, só fazendo realmente um pouco mais de exercício. E a gente sabe que não é necessariamente assim. Essas pessoas têm toda uma estrutura para poder conseguir ter a rotina que tem e muitas vezes elas não precisam trabalhar, sair de casa, pegar metrô, pegar ônibus, passar 2 horas dentro de um carro para poder conseguir trabalhar 8 horas por dia, voltar para casa e mesmo assim fazer marmita, às vezes dar conta de casa, do marido, dos filhos e conseguir ter resultado ainda. Não, é muito importante aqui o que essa moça vai falar e eu queria trazer, compartilhar com vocês e comentar um pouco sobre, tá? Então vamos ver aqui junto com vocês agora. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando o Instagram começou a bombar, as musas fitness eram o auge dessa rede. Todo mundo seguia e queria fazer tudo que elas faziam pra ter o corpo igual delas. E eu lembro que eu seguia uma muito famosa porque eu queria emagrecer como ela emagreceu. Afinal, se ela conseguiu, eu também ia finalmente conseguir. E aí que eu tenho em mim a memória muito viva de eu acordando às 6 da manhã pra ir trabalhar. Eu demorava em torno de 1h30 para chegar de ônibus do meu trabalho, então eu acordava às 6, fazia minha marmita enquanto eu me arrumava e ia. Eu trabalhava fácil umas 10 horas por dia, quando não mais, e quando eu chegava em casa eu ainda tinha que passar no mercado para comprar as coisas para cozinhar em casa, para não gastar na rua, tinha que limpar a minha casa, e a minha memória é de que quando eu acordava às 6 da manhã, completamente exausta do dia anterior, eu abri o Instagram dela e ela já tinha treinado. E ela perguntava: quantas vezes isso não aconteceu com você já? Aquela blogueira fitness, aquele influenciador fitness que você segue, às vezes você acorda cedo pra caramba pra poder ir trabalhar, pra preparar o seu café da manhã. Essa pessoa já tem café feito, já tomou café, já treinou e parece que você é muito improdutivo, parece que você é um preguiçoso, né? Sim, pros seguidores dela: qual a sua desculpa? Porque eu acordei às 4 da manhã e fui. E agora eu já tô aqui livre pra começar o meu dia. Eu me senti a pessoa mais preguiçosa e acomodada do mundo. Qual era a minha desculpa? Será que eu queria tanto assim emagrecer? Se eu tivesse a força de vontade dela, eu tava magra. Se eu tivesse dormido só 3, 4 horas ao invés de 5, 6, eu tava magra. A culpa era toda minha e ela tinha razão. O que me faltava era parar de dar desculpas. E aí o nosso dia seguia, eu preguiçosa, que não tinha treinado ainda, mas tinha dormido pouco, feito marmita, me arrumava e tava no ônibus lotado, em pé, com uma mão segurando pra não cair e na outra assistindo os stories dela. Como ela não era preguiçosa que nem eu, às 6 da manhã ela já tinha treinado e tinha um dia todo livre pela frente. Cara, isso aqui é muito real. Eu já me peguei nessa mesma situação aqui. Às vezes eu saía pra faculdade, via a rotina de alguns atletas, eles já tinham treinado, já tinham feito cardio em jejum, já tinham feito a primeira refeição do dia e eu ainda tava ali tomando café pra poder ir pra faculdade. Então é muito real isso e acontece demais. Você começa a se comparar com essa pessoa e acha que você tá fazendo muito pouco, sendo que na realidade você tá fazendo o melhor que você pode. Tá? Então, se tá gostando do conteúdo, deixa aqui um like aqui, que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. Se inscreve no canal, assim você ajuda a gente a conseguir produzir mais conteúdo como esse aqui e dar mais informação para vocês. Vamos continuar. Ela seguia a rotina puxada dela de quem precisa acordar de madrugada para treinar, porque se não acordasse tão cedo assim, não teria tempo. Ela voltava para casa do treino de carro e logo a empregada dela chegava e fazia um café da manhã delicioso para ela tomar com calma, porque como ela não era preguiçosa como eu, ela tinha tempo para fazer isso. Depois, ela ia no médico, numa esteticista, no salão, almoçava fora, fazia reuniões, tudo isso com calma, porque acordou cedo para treinar, ao invés de dar desculpa como eu. E registrava tudo isso quase que em tempo real para os seus seguidores, enquanto eu assistia na ida e na volta do trabalho, em pé, no ônibus. Eu ficava pensando, se algum dia eu ia ter uma vida tão boa como a dela, deve ser tão bom viver assim, né? Mas ela tinha aquela vida e eu não, porque ela conquistou aquela vida não sendo preguiçosa. E eu, que não tinha força de vontade para acordar às 4 da manhã para treinar, não tinha uma vida como aquela, porque eu não merecia.
Eu me peguei lembrando disso esses dias, porque como a gente vive em círculo, as coisas voltam, né? E a nova moda do Instagram é ser fitness. Mas não fitness normal, do tipo, faça atividade física todos os dias, porque faz bem pra saúde. Isso é um fato incontestável. Fitness do tipo fazer horas e horas de todo tipo de atividade física todo dia, quase que como uma profissão, e vira uma profissão. Porque já pararam pra perceber o tanto de gente que tá correndo, que tá fazendo natação, que tá querendo fazer triatlon ultimamente? Como se fosse fácil você ir 1 hora pra academia. Imagina 1 hora de corrida, 1 hora de natação e de pedalar de bike, ainda conseguir dar conta de ir pra academia depois. É surreal. Tem gente que não tem 1 hora pra poder fazer exercício, imagina 4 horas no dia. Loucura. As pessoas começam a ganhar dinheiro na internet mostrando essa rotina tão puxada de uma pessoa esforçada e dedicada à saúde. E o que acontece é que, como a internet dita comportamento e influencia mudanças na sociedade, as pessoas começam a se comparar, assim como eu fazia lá atrás, e se colocam nesse lugar de preguiçoso, incapaz, sem força de vontade, porque não sei quem começa a treinar às 5 da manhã e faz não sei quantos esportes e atividades físicas até sei lá que horas da manhã. Se eu tivesse a força de vontade dela, eu teria um corpo como o dela. O normal vira pouco. Fazer um treino, dar uma corrida, uma nadada, uma caminhada, vira insuficiente. E aí é que começa a comparação, né? Você fica achando que você tá fazendo um pouco demais e você não tem resultado porque você não tá sendo dedicado o suficiente, porque você não tá tendo força de vontade o suficiente. E aí começa a desandar tudo. Começa a ficar mais ansioso, começa a desistir até de fazer exercício porque você acha que só dá certo se você fizer tudo que os outros estão fazendo. Será que se essas pessoas com tanta força de vontade tivessem uma vida como a sua, tivessem que pegar horas de transporte público, tivessem hora para entrar e sair do trabalho, elas teriam essa força de vontade toda? Essas pessoas não têm um trabalho mais flexível e bem remunerado que o seu porque merecem mais que você. Mesmo que mereçam e têm merecimento em ser autônomos, empresários, eles não merecem mais os privilégios que têm do que um outro autônomo, pequeno empresário que vem de uma outra realidade e mesmo que seja dono do seu tempo, continua sem tempo porque se não trabalha muito, a conta não fecha. Não existe mais merecimento, existe mais privilégio. E, infelizmente, até mesmo a saúde é um privilégio. Privilégio de quem tem privilégios, privilégio de quem não trabalha numa escala 6x1, ou de quem, mesmo sendo dono do próprio tempo, precisa trabalhar 7x7, privilégio de quem não tem jornadas duplas ou triplas, privilégio de quem tem tempo, privilégio de quem pode pagar aula, médico, bons alimentos. Então, tome muito cuidado para você não usar suas redes sociais como uma arma apontada contra você mesma. Se inspire, mas não se compare. É muito bom a gente se inspirar em pessoas que chegaram onde a gente quer chegar, que fazem o que a gente gostaria de fazer, mas a gente precisa ter consciência de classe e precisa sentir pertencimento. Se você só vê pessoas com uma vida que você não tem e quer muito ter, a chance de você odiar tudo da sua própria vida e não conseguir apreciar nada do que você tem é muito grande. E isso vale pra vida, pro corpo, pra tudo. Sobre se exercitar, eu tenho certeza que todos nós amaríamos viver uma vida onde a gente pudesse passar nossos dias fazendo atividades incríveis, mexendo o nosso corpo, mas essa não é a realidade da maioria de nós. É um recorte muito pequeno de pessoas que a internet, que somos nós, dá fama, que as marcas que nós consumimos dão fama e apoiam. Então, faz o seu melhor dentro da sua realidade. Treina sempre que possível, o melhor que você puder, muda seus hábitos, usa a escada ao invés do elevador, malha na sua casa mesmo, com treino online, de menor duração se você não tem tempo. Nossa saúde é o nosso bem mais precioso e a gente precisa cuidar dela o melhor que puder. Meus parabéns aqui pra Letícia. E é isso, né, pessoal? Você precisa fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, até conseguir ter condições melhores de fazer melhor ainda. Ou seja, faz o que você pode aí, não se compara com essas pessoas. E é muito importante a gente entender isso aqui, porque muitas vezes a gente vê pessoas começando a desistir, achar que precisa fazer academia, achar que precisa nadar, achar que precisa correr, achar que precisa ter o melhor tênis para poder fazer qualquer coisa. E não, se você consegue fazer exercício em casa, se você consegue fazer escada em vez de subir o elevador, você já está fazendo mais do que você fazia antes, que era nada. E fazer um pouco é melhor do que fazer nada. Você já começa a ter resultados. E aí vem uma parte muito importante também, que é o alinhamento de expectativas. Muitas vezes você acha que fazendo pouca coisa também, pulando corda em casa, subindo a escada em vez de ir para o elevador, você acha que você vai emagrecer 10 quilos. Não, é muito importante você ter um alinhamento de expectativa. Muitos dos hábitos que você começa a mudar vão refletir na sua saúde geral e na sua qualidade de vida. Mas se você quer ter realmente um resultado mais específico, você precisa fazer coisas mais específicas. Você não vai ter um resultado diferente fazendo as coisas igual, tá? Eu costumo falar isso aqui bastante e falo isso para os meus pacientes também. Ou seja, se você continua se alimentando mal, se você continua sem fazer exercício, se você acha que vai subir escada em vez de elevador e vai fazer você perder 2, 3 quilos, não.
Mas também você não vai precisar fazer 4 horas de exercício, 1 hora de natação, 1 hora de corrida, 1 hora de musculação e 1 hora de bike. Não. Para você emagrecer, eu costumo dizer que tem 3 regras principais. A primeira regra principal é você comer menos do que você gasta, tá? Ou seja, você precisa criar um déficit calórico. Você precisa fazer com que seu corpo tenha aqui uma dívida para pagar, e seu corpo vai pagar essa dívida com a moeda de troca que ele tem, energia. De onde é que seu corpo vai tirar essa energia para poder pagar essa dívida? Da gordura que você tem estocada, tá? O segundo ponto aqui que eu costumo falar é que você precisa começar a melhorar a qualidade dos alimentos que você come e melhorar os seus hábitos. Dessa forma você consegue comer bastante, ter prazer em comer e vai consumir menos calorias mesmo sem perceber tanto. Vou dar um exemplo para você aqui. Tem muita gente que costuma comer pão com salame, pão com presunto de manhã, e só nesse pãozinho com salame, às vezes a pessoa ainda coloca um pouco de manteiga e come 2, 3 pães. Vê que se você começar a trocar, por exemplo, 2, 3 pães aqui por um pãozinho com 2 ovos, 3 ovos, você diminuiu a quantidade de calorias, melhorou a qualidade da refeição, aumentou a quantidade de proteína, então você vai aumentar o seu gasto calórico porque você consumiu mais proteína, melhorou a qualidade da sua refeição, vai fazer você se sentir mais saciado, e sem falar que você vai começar a ter realmente melhores hábitos e fazer com que você reflita isso no seu emagrecimento. O terceiro ponto aqui é começar entender que não basta só esses 2 pontos, o déficit calórico e a melhora dos seus hábitos. Você vai precisar começar a ajustar a sua rotina. Você vai começar a entender que sem organização você não consegue ter tanto resultado assim. Então isso vai ser uma coisa natural. Você vai começar a organizar o seu horário de dormir, o seu horário de treinar, o seu horário de se alimentar, e você vai ver que toda vez que você não segue essa sua rotina, você sente falta, você acaba se sentindo não tão bem ali só por não ter seguido essa sua rotina, tá? Então presta muita atenção nessas 3 etapas aqui, que vai ser um processo natural. Primeiro, você foca em comer um pouco menos. Segundo, você foca em melhorar a qualidade da sua alimentação. Depois você foca ali em melhorar a sua rotina, para poder você conseguir ter mais resultados. E é por isso que emagrecimento, é por isso que saúde, é por isso que o meio fitness é um estilo de vida. Não dá para você querer ter um objetivo para daqui a 2 meses, porque se você coloca só um objetivo para daqui a 2 meses, você nos próximos 4 meses você vai ter perdido tudo que você ganhou. Você consegue perder bastante peso em 2 meses, mas se o seu foco é só nesses 2 meses, daqui a 3, 4, 5 meses você vai reganhar todo o peso que você perdeu de novo, porque você não focou em comer menos, mudar os seus hábitos e ajustar a sua rotina. E você vai ver que quando você chega na etapa de mudar a sua rotina e ajustar a sua rotina realmente, já vai ser um estilo de vida para você. E você vai sentir falta de treinar, você vai sentir o seu intestino piorar quando você come alguma coisa fora da dieta, você vai se sentir ruim por não ter dormido bem também. Então você vai começar a priorizar as coisas que te fazem se sentir bem. Dormir bem, comer bem, ter horário para poder fazer as coisas, e isso vai ser o resultado para sucesso. Sem falar que é muito importante a gente não se comparar direito, se comparar sempre, né? A blogueira fitness tem um resultado que ela tem porque ela tem o melhor médico. Certamente ela toma algum hormônio, e tomar hormônio, pessoal, pode ser um chip da beleza, tá? Essa gestrinona, muitas vezes a pessoa não está fazendo aplicação de hormônio, de bomba realmente, de anabolizante, mas um chip da beleza aqui, um implante hormonal, que muitas mulheres hoje costumam colocar, é realmente um ergogênico aí que vai fazer muita diferença estética para as mulheres, tá? Então sai muito na frente. E implante hormonal, chip da beleza, não é uma coisa barata, não é para todo mundo. E você está se comparando com uma pessoa que tem acesso a isso a qualquer momento, tem o melhor médico ali, tem o contato de um bom médico para estar sempre tirando dúvidas, tem um personal para poder acompanhar ela no treino, tá sempre motivando, aumentando as cargas, fazendo com que ela progrida os treinos dela. Tem acesso a um nutricionista, como eu aqui, por exemplo, para estar sempre ajustando a dieta para ela continuar tendo resultado aqui, tá sempre tirando dúvida, fazendo com que você tenha e mantenha os seus resultados ali por um longo prazo, tá? Então, se você não tem acesso a metade das coisas que eu falei aqui, não se compara com esse tipo de pessoa. Você tem que, e isso é importante para você entender que o seu resultado pode ser muito bom, mas que no mesmo período você não vai conseguir ter um resultado tão bom quanto essas pessoas, porque essas pessoas já começam na sua frente,
tá? Essas pessoas já começam na sua frente, tem ali 2, 3, 4, 5 degraus acima de você, e você vai precisar trabalhar de pouquinho em pouquinho para ganhar o seu espaço, ganhar resultado e de pouquinho em pouquinho melhorar o seu físico, tá? Então esse aqui é o recado que eu tinha para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo aqui, compartilhe isso aqui com alguém também que você acha que precisa escutar, tá certo? Valeu, pessoal!